Lembre então de orar em casa pelo nosso irmão Pedro Felipe. Apocalipse, capítulo 2. Versículos 1 a 7. Apocalipse 2, 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Tem uma música, irmãos, que chama O Senhor do Tempo, Stênio Márcios, que fala ou faz referência a esse texto, conta a história de uma vida. E a letra diz o seguinte: Mestre, me veja menino, deixa-me correr com teus pequeninos. Mestre de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar, eu fui a ti criança, e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava as minhas orações. Jovem, busquei a ti, o refúgio certo para um moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. Mestre, estou bem mais velho, e olha agora, e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala a esse homem que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome, escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Deixa-me ver novamente o meu nome, escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Amados irmãos, isso aqui que é música gospel. Porque gospel significa evangelho. A profundidade da letra, a profundidade do sentimento aqui diante de Deus.
o amor que eu tinha, onde foi parar? Talvez você esteja pensando, por que de Atos nós fomos para Apocalipse? Porque nós estávamos naquele período lá de Atos em Éfeso. Os irmãos se lembram do avivamento em Éfeso. Paulo pregando a palavra de Deus. E os irmãos vieram convencidos do pecado e queimaram em praça os livros de magia. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. E quem ouvia o evangelho em Éfeso pregava o evangelho em toda a Ásia. Depois Paulo, de passagem, em Mileto, chama os presbíteros de Éfeso e diz para os irmãos: cuidem do rebanho, cuidem da igreja. Eu estive pregando dia e noite, e eu estive visitando os crentes dia e noite, pregando com lágrimas e ensinando a palavra de Deus. E Paulo depois escreve: irmãos, andai em amor. Irmãos, Deus nos amou. Está na carta aos Efésios. E antes de ser preso ou exilado na ilha de Pátimos, o apóstolo João estava em Éfeso. E um detalhe histórico, ele saiu da ilha de Pátimos e voltou para Éfeso também. Os irmãos lá sofreram aquela perseguição, aquele estresse, por mais de 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. E eles foram confortados pela palavra de Deus. Uma igreja viva, acesa, fervorosa. Décadas depois, apagou. E se Deus escrevesse a história da nossa vida? Como seria? Como seria a nossa vida cristã anotada? O início da conversão, normalmente muito fervoroso. Lendo bastante a Bíblia, orando, frequentando os trabalhos da igreja, evangelizando, se consagrando, mortificando a carne, vencendo o pecado. Mas depois de um tempo, às vezes vai diminuindo o fervor, vai abandonando as primeiras obras, o primeiro caminho, o primeiro amor. E fica meio que essa nostalgia, dizendo o seguinte: era tão bom naquela época, por que não é mais? Abandonaste o teu primeiro amor? Esse é o tema. Jesus então se dirige ao anjo da igreja em Éfeso. E a palavra anjo no grego significa mensageiro. Então não é que a pessoa parece um ser celestial, não. É que ele é o mensageiro da igreja, é o pastor da igreja, é o porta-voz do Espírito Santo para a igreja, em Éfeso. Aquele lugar onde tinha o templo de Ártemis, ou Diana. O templo que depois foi sucedido por 2 templos, onde nós tínhamos o culto ao imperador. Perseguição sobre a igreja, luta, heresia, imoralidade. E depois de tanta luta, tanta batalha, talvez a igreja vai perdendo a sua força. Existe uma estrutura nessas cartas aqui do Apocalipse, capítulo 2 e 3, que nós podemos colocar tudo com a letra R, apenas para decorar. Revelação de Jesus Cristo, o reconhecimento da justiça, a repreensão do pecado, a reorientação da vida e a recompensa do vencedor. Esses são os tópicos hoje. Essa é a estrutura de todas as cartas, do capítulo 2 e do capítulo 3. Então, primeiro, a revelação de Jesus Cristo. Acompanhe aí. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Você volta no capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então já interpretou. Não precisa ficar pensando, imaginando, relacionando, já está aqui. 7 estrelas são os mensageiros, os pastores, os ministros, que estão nas mãos do Senhor. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele está sustentando os ministros da palavra, apesar de toda oposição. Os pastores da igreja, apesar das lutas, das perseguições, das dificuldades, fora e dentro da igreja. Às vezes a tribulação era mais intensa até dentro da igreja do que fora. E o Senhor Jesus tem na sua mão direita os seus ministros. Segundo, anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. 7 igrejas. Se você pegar o mapa, tem a ilha de Patmos, onde João estava, e a primeira era Éfeso, depois Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então era a rota, vamos chamar do carteiro, porque não tinha uma compra que você poderia fazer para alguém entregar uma carta, qualquer serviço desse tipo, não tinha, só em favor do império, só o serviço imperial. Então, se Paulo quisesse que uma carta chegasse na igreja, ele tinha que arrumar ali algum mensageiro. Então, a primeira cidade era Éfeso. 7 candeeiros, as 7 igrejas. E ele anda no meio dos 7 candeeiros. Como assim ele anda no meio desses 7 candelabros? Isso mostra, irmãos, que Jesus está presente na igreja. Isso é um conforto para nós. Ele está no nosso meio. Ele nos conhece. E observe aí no versículo 2. Conheço as tuas obras. Versículo 9, para Esmirna. Conheço a tua tribulação. Versículo 13, para Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. Tiatira, versículo 19, conheço as tuas obras, amor, fé, serviço, perseverança. Capítulo 3, versículo 1, conheço as tuas obras. Mas olha agora, que tens nome de que vives e estás morto. Filadélfia, conheço as tuas obras, você é fiel. Resumindo, versículo 15, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ou seja, Jesus, uma figura aqui de linguagem, andando no meio da igreja. Sua presença é um conforto. Por outro lado, ele também está andando no meio da igreja para sondar a igreja. Como está a igreja? Deus está sondando o meu coração e o seu agora. Isso acontece de uma forma muito especial no culto. Anda no meio dos 7 candeeiros. Que consolo. Mas também, ele andando na igreja de Éfeso, ou sondando os corações, não encontra mais amor. O que é que o Senhor Jesus está vendo aqui no nosso coração hoje? Como está a sua alma na presença de Deus? Onde está a sua cabeça? O que é que Ele está vendo aí dentro? Segundo, o reconhecimento da justiça. Olha aí, Jesus fala para a igreja, conheço as tuas obras. Ele fala para Éfeso, a igreja de Éfeso, que já tem uma história. Conheço as tuas obras, ou seja, o seu trabalho. Labor, e aqui é um esforço bem desgastante, é algo feito assim com bastante
esforço mesmo, labor, perseverança, paciência fiel. Não pode suportar homens maus, puseste a provas que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Contra os homens maus, contra os falsos apóstolos. Você tem perseverança, ele fala de novo, e é a mesma palavra no original mesmo. Perseverança, versículo 2, perseverança, versículo 3. Porque se o crente não tiver perseverança, ele não continua a carreira cristã. Ele tem que perseverar debaixo de muita provação, luta e dificuldade. E o livro de Apocalipse é um dos livros que mais consolam a igreja. É um livro consolador, é um livro para trazer ânimo para a igreja. Tens perseverança, eu conheço a tua perseverança. Tens perseverança, versículo 3. Suportaste provas por causa do meu nome. Eu lembro disso, Jesus está falando. Não te deixaste esmorecer. O que é o não te deixaste esmorecer? Não se torna emocionalmente fadigado e desencorajado. Não é comum isso acontecer? Muita provação, muita luta, dificuldade, problema, frustração, isso vai batendo no crente. Daqui a pouco ele pode se tornar, se ele não buscar a Deus, ele pode se tornar emocionalmente cansado, fadigado, desencorajado, fica desanimado. Mas Jesus está dizendo, igreja de Éfeso, vocês não desanimaram, não te deixaste esmorecer. Jesus então está reconhecendo a justiça. Suportaste provas por causa do meu nome, vocês suportaram por mim. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Terceiro ponto, a repreensão do pecado. Olha só, Jesus está falando de algo que aconteceu com a igreja antes. E agora eles abandonaram. Há uma tradução em inglês que coloca o seguinte, é um pouco mais livre. Vocês deixaram de me amar como faziam no início. É como diz a música do Estênio, o amor que eu tinha, onde foi parar? Abra, por favor, rapidamente em Jeremias, capítulo 2. Jeremias capítulo 2, versículo 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Olha só, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Deus está dizendo, eu lembro que antes era assim. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Mas ouça agora a palavra, diz Deus, versículo 4. Assim diz o Senhor, versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos, eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito até aqui. Deus está dizendo, eu lembro do teu amor. Era como aquele amor forte da jovem, da noiva. Mas vocês foram embora. E ninguém perguntou
Onde está o Senhor? Parece que vocês nem sentiram falta de mim, Deus está dizendo. Estão vivendo e nem se lembram de mim. Esses capítulos 2, 3 aqui de Jeremias são muito dramáticos, porque coloca o coração de Deus para fora. Capítulo 3, versículo 1, veja aí em Jeremias. Capítulo 3, versículo 1. Se um homem repudiar, ou seja, mandar embora, se divorciar, se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Então, Deus está dizendo o seguinte: uma mulher abandonou seu marido, ligou a outro homem, aí vai voltar para o primeiro. Deus está dizendo a terra ficaria poluída, contaminada com essa questão. Ora, tu te prostituíste, ele fala para Israel, com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Olha a graça de Deus. O povo adulterou. O povo foi atrás de outros deuses. O povo se esqueceu de Deus, como ele mesmo fala. O meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Deram as costas para mim. Mas mesmo assim, volta, torna para mim, diz o Senhor. Por isso que Deus muitas vezes na Bíblia diz, eu sou Deus, eu não sou homem. Convertei-vos, filhos rebeldes, versículo 14. Diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Deus está dizendo, vocês foram infiéis. Vocês me abandonaram. Vocês fizeram tudo o que eu abomino. Mas volta. E eu perdoo. Não existe pessoa que tenha ido tão longe que não possa voltar para Deus. Não tem. Abandonaste o teu primeiro amor. Jesus anda na igreja, ele sabe. Está falando para a igreja aqui, mas levando para algo mais particular, será que é isso na nossa vida? Um primeiro momento, aquele avivamento em Éfeso, o ministério de Paulo frutífero, e agora abandonaste o teu primeiro amor. Exatamente como Israel fez, e Deus estava dizendo, volta. É como se eles estivessem tão longe, Deus gritasse para quem está longe. A mesma ênfase nós temos em Oséias, quanto mais eu chamava, mais eles iam embora. Mas mesmo assim, volta para mim, diz Deus. Como voltar? A reorientação da vida, 4º lugar. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não diz onde caíste. De onde caíste, é diferente. O texto não está dizendo assim, lembra o contexto em que você caiu. Não é isso que o texto está dizendo. Lembra depois de onde caíste. Ou seja, onde você estava e onde você está agora. Não é o contexto em que caiu, porque eles já estavam num contexto de queda contínua. Lembra, pois, de onde caíste. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, você lembra aquele tempo que você me amava, que você orava, que você buscava a minha palavra, que você me obedecia, que você evangelizava, que você santificava a sua vida, que você amava. Lembra que você estava neste lugar e agora caiu, despencou. É só uma lembrança. Lembra. Se arrependa, arrepende-te. Ou seja, sinta tristeza,
Amado irmão, porque Deus já sabe as coisas. Não adianta eu falar que é assim. Eu preciso me arrepender, eu preciso ter a tristeza do arrependimento, que é acompanhado por boas obras. Volta à prática das primeiras obras. Lembra, se arrependa, volta. Exatamente como ele diz em Jeremias, volta para aquele lugar que você abandonou. Volta para o meu coração, volta para casa, volta para mim, diz Deus. Não se afaste de Deus, não abandone Deus. Não abandone o culto a Deus. Não abandone o serviço a Deus. Volta à prática das primeiras obras. Teme. Lembra, se arrepende, volta, teme. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é isso? A própria cidade de Éfeso teve que se deslocar um pouco por causa de um rio lá. E Jesus está dizendo o seguinte, ele usava muito questões da cidade para ilustrar uma mensagem. Moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é a luz. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês continuarem sem amor, vocês não são igreja para mim. E seria melhor fechar as portas. Deus diz lá em Malaquias, tomara se fechasse as portas de Jerusalém, vocês parassem com esses sacrifícios que não me agradam. Ninguém pode enganar Deus. Talvez os homens, nós podemos dar uma aparência de que amamos a Deus, mas Ele está vendo o coração. Ele está dizendo, a igreja de Éfeso, vocês irão apagar, vocês serão inúteis. A luz não vai influenciar, a luz não vai irradiar, vocês irão apagar, vocês irão morrer até hoje. É assim, lá em Éfeso. Porque a igreja tem que ser útil. Não é uma palestra, não é uma coisa que a gente vai como se estivesse indo, sei lá, num cinema, e depois vai embora e acabou. Não tem sentimento, não tem amor, não tem devoção, não tem serviço, não tem lágrima, não tem quebrantamento. Jesus está dizendo então, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro. Se há briga na igreja, se há contenda na igreja, se há falta de amor na igreja, se há excesso de pecado no meio da congregação, Deus pode apagar essa igreja, Deus pode até fechar esta igreja. Porque dá mau testemunho do nome dele. Já vi muito isso acontecer. Deus mesmo fecha a igreja. Então teme, porque senão vocês serão inúteis. Rejeita, olha só o versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Alguém diz, finalmente um elogio. É verdade. Mas olha só, irmãos, como é um pouco perigoso essa questão de odiar as obras dos nicolaítas. Ninguém sabe que grupo era esse. Só pelo livro de Apocalipse nós sabemos que era um grupo de heresia, uma seita herética, que promovia idolatria e imoralidade. Então esta igreja, neste momento, odiava as obras dos nicolaítas e Jesus também odeia. Observe então, eles odiavam este grupo herético, eles tinham esse zelo doutrinário, mas não tinham amor.
não é que eles aceitavam os nicolaítas. Tinha igreja que aceitava, que estava aceitando o ensino, recebendo, deixando ensinar. Está errado. Tem que rejeitar, tem que odiar as obras dos nicolaítas. Mas, amados irmãos, e o amor por Jesus? Seria mais ou menos a pessoa ter um orgulho de dizer assim, eu sou cristão, eu sou dessa denominação, eu odeio isso, eu odeio aquilo outro, mas no coração não ama Jesus e não ama os irmãos. E como disse o reformador João Calvino, se nós não temos amor, nós não temos coisa alguma. Um comentarista disse algo muito importante. Acompanhe, por favor. Quando o ódio pelas práticas daqueles que erram se torna ódio por aqueles que erram, os cristãos se afastam do amor redentor de Deus em Cristo e pervertem a fé. Eu vou ler novamente, presta atenção. Quando o ódio pelas práticas daqueles que erram se torna ódio por aqueles que erram, os cristãos se afastam do amor redentor de Deus em Cristo e pervertem a fé. Olha, irmãos, tinha zelo doutrinário, moral, queria as coisas assim corretas, mas não tinha amor. O discípulo é conhecido pelo amor. O fruto do Espírito é amor. E afinal, 1 João diz, Deus é amor. Então, como que os cristãos podem ter tanto ódio por isso, por aquilo e aquilo outro, e até como diz essa citação, atacando as pessoas, mas não tem amor por Jesus e pelo próximo, pelo irmão? Porque no começo, Éfeso evangelizaria os nicolaítas, rejeitaria as obras deles também, mas também evangelizaria. Agora eles parecem ter um status de santidade e piedade, que eles odeiam as obras dos nicolaítas, mas eles não amam Jesus. Fazer o que é certo, mas sem a motivação, sem o amor. Ouve. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. A igreja. Quem tem ouvido para ouvir? Porque ouvido todo mundo tem. Mas para ouvir, para prestar atenção, essa é a ideia. Quem tem ouvidos para atender, não só entender, atender o que está falando, obedecendo. E a recompensa por final, ao vencedor. No livro de Apocalipse, vencedor é aquele que termina a carreira fiel, porque fica do lado de Jesus. Segue Jesus, nega o mundo, morre por Jesus, mas não adora o imperador. Não assimila as práticas de Balaão, de Balaque, de Jezabel, dos nicolaítas, persevera fiel, ama Jesus, é amado por Jesus, ele vence, se alimenta da árvore da vida, que é cura para os povos, que se encontra no paraíso de Deus. Uma referência ao Éden, ele volta para habitar com Deus. Jesus está dizendo, me ama. Volta. Porque no final, você irá vencer, você vai se alimentar da árvore da vida e você vai habitar comigo. Lucas 15 diz a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta, o pai perdoa. O pai se alegra e o pai acolhe. Meus irmãos, vamos amar o Senhor Jesus. Vamos amar os irmãos. Vamos realmente viver o amor de Deus. Amém. Feche seus olhos. Derrame o seu coração diante de Deus. Se ouviu esse chamado para voltar, volta. Volta.
as primeiras obras, o caminho antigo. Volta para aquele lugar de obediência. Volta para aquele lugar de amor, de consagração, de santidade, de alegria. Volta. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, Pai. E não queremos sair. Não queremos, ó Pai, abandonar este lugar precioso. Sair, vagar atrás das coisas desse mundo. Não, Senhor. Nós queremos Jesus Cristo. Nós queremos amar. O primeiro amor de Éfeso foi embora. Quanto a nós, Senhor. Às vezes rejeitando aquilo que o Senhor também rejeita, mas sem amor. Ó Deus, recebe o nosso coração agora, Senhor. Recebe o nosso humilde amor, nos recebe de volta, Deus. Recebe, ó Pai, os arrependidos, os quebrantados, aqueles que confessam o pecado, o erro, o abandono, e agora voltam para o Senhor. E como na parábola do filho pródigo, o pai correu, abraçou o filho, se alegrou, fez festa e recebeu. Recebe-nos de volta, Senhor. E que esta igreja seja uma igreja fervorosa, viva, fiel, que continua na prática das boas obras, que ama Jesus, que ama o próximo, que ama, ó Deus, fazer a Tua vontade, que não se dobra diante dos homens, que rejeita o mundanismo, que rejeita a carnalidade, que rejeita as ofertas de Satanás, e segue firme, fiel até o fim, e vence em Jesus Cristo. Que promessa gloriosa, se alimentar da árvore da vida, finalmente, Senhor, vai chegar este dia. E nós vamos voltar para o paraíso, nós vamos voltar para a habitação com o Senhor, para a Tua presença, Deus. Bendita promessa. Sejamos fiéis, ó Deus. Coloca esta fidelidade, Pai, na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.